bem com vocês? Vamos então agora estar falando um pouquinho, relembrando sobre as plantas, a sua alimentação e a sua respiração. Como nós vimos na nossa videoaula passada, nós falamos sobre o processo de alimentação nas plantas, que é chamado de fotossíntese. Então, a fotossíntese vai ser o processo de produção deste alimento para as plantas. O que ocorre? Por que a fotossíntese, como eu falei na última videoaula, só pode acontecer na luz do dia? Porque essas plantas, elas vão se utilizar da luz do dia para transformar a água que ela recebe através das raízes e o gás carbônico em alimento. A natureza de Deus, meus amores, ela é muito perfeita. Então, para tudo e com tudo que há no nosso ambiente, para que possamos estar sempre nos provendo de algo. E isso também ocorre nas plantas. Observem ali, do que a planta vai precisar nesse processo de fotossíntese? Vai precisar da luz do sol, vai precisar do gás carbônico, vai precisar do gás oxigênio, vai precisar da clorofila. Tudo isso essas plantas irão utilizar para produzir o seu alimento, para estar nesse processo de fotossíntese. Falamos também na última aula sobre a clorofila, mas, prof, o que é essa clorofila? Lembrem-se que nós pegamos aquele esqueminha no nosso livro, onde aumenta em 130 vezes o tamanho de uma folha olhado no microscópio. Ali nós observamos os pigmentos verdes, aquelas bolinhas verdes, e percebemos que quanto mais pigmento verde aquela folha tem, maior é a concentração de clorofila dela. Então, prestem atenção, ó, as folhas, com a sua substância chamada clorofila, vai absorver a luz do sol, bem como a água e os nutrientes que as raízes das plantas levam até ela. Essa planta vai retirar o gás carbônico dessa atmosfera, geralmente, e importante a gente entender que esse processo de retirada do gás carbônico da atmosfera, ele acontece através das plantas e vai liberar no ambiente o gás oxigênio. Lembrem-se que a troca gasosa na alimentação e a troca gasosa na respiração das plantas, elas são diferentes. Combinado? Olhem aqui, na alimentação, no processo de fotossíntese, elas absorvem o gás carbônico e liberam o gás oxigênio no ambiente. Lembrando também o que a prof já falou para vocês, as plantas, assim como nós, no seu processo de alimentação, no seu processo de fotossíntese, elas nunca param de respirar. Nós, enquanto estamos comendo, nós não paramos de respirar, não fazemos uma coisa ou outra. Com as plantas, acontece a mesma forma, certo? Então, olhem aqui, ó. Vamos um pouquinho mais embaixo, aonde vai falar do açúcar, né, que é produzido nessa fotossíntese e ele é distribuído para todas as partes da planta, certo? Esse açúcar que é produzido na fotossíntese, também com a ajuda da clorofila, ela vai ser transformada em amido. Num tipo também de carboidrato. Aqui, o amido. Onde o amido pode ser encontrado nas plantas? Vamos lembrar da batata, vamos lembrar da mandioca, certo? Esse carboidrato chamado amido, ele está nessa alimentação de batata, de mandioca, de alguns tipos de pães, certo? Que também vão ser consumidas na nossa própria alimentação. Olhem aqui, ó, a folha, aquela folha, a estrutura da folha aumentada em 130 vezes que eu falei para vocês. Olhem, observem bem esses pigmentos esverdeados aqui.
Quanto maior for a concentração desses pigmentos, isso nos leva a crer que maior concentração de clorofila essa planta está tendo, certo? Respiração das plantas, vamos ver. Importante a gente saber na respiração das plantas do que se trata a respiração e a transpiração delas. Vamos na respiração. Na alimentação das plantas, o processo de troca gasosa que vai ocorrer é o de absorver o gás carbônico, retirar esse gás carbônico da atmosfera e liberar o gás oxigênio, certo? Na respiração, essa troca gasosa ela é inversa. A planta, como um ser vivo, assim como nós, assim como os animais, elas vão absorver o gás oxigênio, respirar o gás oxigênio e liberar o gás carbônico, certo? Então, olhem ali no segundo parágrafo o que diz, ó. A superfície do corpo das plantas, principalmente as folhas, apresenta pequenos orifícios pelos quais os gases da respiração, quais são os gases da respiração? O gás oxigênio e o gás carbônico. E a fotossíntese são absorvidos e eliminados. Então, a gente pode entender que esse processo de respiração das plantas é feito pelos orifícios dessas folhas, certo? Olha ali, ó, já falei, né? Então, essa troca gasosa vai ocorrer nas folhas, certo? E sobre a transpiração, assim como nós, no verão, nós transpiramos, nós suamos, né? E esse mesmo processo também vai acontecer nas plantas. Vejam ali, a perda de água na forma de vapor é chamada de transpiração. Nas plantas, a água é absorvida pelas raízes e, geralmente, a transpiração ocorre na superfície das folhas. Lembram quando a gente pega uma folha e ela está levemente umedecida naquela parte de cima, na superfície dela? Este é o que ela está realizando como processo de transpiração. A perda excessiva de água pode ser prejudicial à planta, pois a água é uma substância essencial à sobrevivência dos seres vivos. Algumas plantas têm estruturas para evitar esse tipo de perda. Lembrem-se que se eu rego demais uma planta, ela pode morrer. Se eu não dou água para essa planta vai murchar, vai secar e vai morrer. Então, precisa existir um equilíbrio. Porém, nós temos plantas que são já acostumadas a resistirem em ambientes secos, a exemplo dos cactos, né? Os cactos, mais lá na região do nosso Nordeste, do nosso Brasil, existem algumas localidades mais distantes, muitos cactos, aonde quase não chove. Então, esses cactos, eles são naturalmente resistentes a essa falta de água, ok? Vamos à correção, então, das nossas atividades aqui também. Lembrando que eu fiz todas essas atividades aqui, gente, no nosso livro interativo, tá? Então, olhem ali, complete as frases com as palavras do quadro. Letra A. As plantas produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese. A clorofila é uma substância de cor verde que cessa. B. Durante o dia, as plantas fazem a fotossíntese e também respiram. Durante a noite, as plantas não realizam a fotossíntese. Por isso, elas não liberam oxigênio nem absorvem gás carbônico nesse período. A respiração, no entanto, continua ocorrendo. C. A transpiração é a perda de água na forma de vapor. Geralmente, ela ocorre na superfície das folhas. Número 2. O que aconteceria a uma planta em um ambiente sem gás carbônico?
e esse ambiente também ser sem luz. A planta, obviamente, ela morreria porque não seria possível fazer a fotossíntese e obter o alimento. Então, só para esclarecer, e muito bom para a gente estar revisando também. As plantas, certo, gente, nesse momento ela não tem um gás carbônico, ela está num ambiente que não tem luz, ela não vai fazer a fotossíntese. Se ela não faz a fotossíntese, ela não obtém o seu alimento, certo? Ali a batata, arroz, pão e massa são alimentos ricos em carboidratos. Olha o que eu falei um pouco mais lá em cima. Qual a origem desses alimentos ou de seu ingrediente principal? Qual é o ingrediente principal desses alimentos? O amido, certo? Então, a batata e o arroz se originam de plantas, são plantados, né? As massas e o pão têm como ingrediente principal a farinha de trigo, que é de origem vegetal. Todas elas vão ter em comum o amido, certo? Letra B. Explique por que existem carboidratos nesses alimentos e como eles são produzidos. Os carboidratos existem nesses alimentos produzidos pelas plantas por meio do quê? Da nossa já conhecida fotossíntese. 4. A perda excessiva de água pela transpiração pode ser um problema para as plantas? Por quê? Sim, né, gente? Com certeza, pois a água é uma substância essencial à sobrevivência das plantas, não só a das plantas, mas também para a nossa sobrevivência. Então, a falta, o excesso de transpiração dessa planta vai fazer com que essa água falte. Faltando a água, essa planta vai ter sérios problemas. 5. O que há de semelhante entre a respiração das plantas e dos animais? A gente comentou isso bastante, né? Que tanto na respiração das plantas como na dos animais, o gás oxigênio ele é absorvido e liberado o gás carbônico. Então, meus amados, o que vai acontecer aqui? A troca gasosa das plantas é a mesma troca gasosa que nós, seres vivos, né, de outras espécies, realizamos, assim como os animais realizam esse tipo de troca gasosa, certo? Número 6. Onde ocorrem as trocas gasosas no corpo das plantas? Nas plantas, as trocas gasosas ocorrem em todo o corpo, mas em maior quantidade nas suas folhas. Número 7. Por que é importante para o cultivo das plantas que o solo seja bem arejado? Por que isso vai ser importante? Porque as raízes das plantas também precisam de gás oxigênio usado na sua respiração. 8. Olha a pergunta aqui que a Jéssica vai fazer para a mãe dela, ó. Mãe, ouvi dizer que as plantas respiram muito gás oxigênio. Se essa planta ficar no meu quarto enquanto eu durmo, ela vai me deixar sem ar? Olha só, e como é que a gente pode explicar isso para a Jéssica, né? Que essa planta, na verdade, vai ser como se outra pessoa estivesse dormindo no quarto dela. Não vai faltar ar para ninguém. Olha como é que eu escrevi essa resposta. Que tal como os animais, como os animais e as plantas respiram todo o tempo, independente do período do dia. Por isso, ter uma planta no quarto é como ter uma outra pessoa respirando, porém em menor intensidade, certo? E a atividade bumerangue é aquela atividade que você vai voltar naquela ilustração lá do início da unidade 2, vai estar observando esse desenho e vai responder a pergunta. Se você estivesse no lugar de João, como explicaria o que é fotossíntese? Vão responder isso no fichário, como é habitual. Tá bom, meus amores? Ficamos por aqui, então. Já foi enviado
um PowerPoint sobre ecossistema e um videozinho também sobre ecossistema. Na próxima aula de ciências, eu vou estar falando diretamente sobre ecossistemas e as relações dos seres vivos entre si no seu ambiente, ok? Deus abençoe, um grande beijo, tchau, tchau.